Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. De manhã vou levantar, vou caminhar ao sol, anoitecer, vou descansar, vou me reinar. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol, anoitecer, vou descansar, vou me recuperar. Bom dia, gente, simbora, povo, começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente, simbora, povo, vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. Aí, começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Agradecer aí pela sua companhia, pela sua audiência e também agradecer as técnicas e técnicos que estão nos bastidores trabalhando para chegar a essa programação 24 horas por dia. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, você já ouviu cantando o início do programa, Toninho Ciardulo. Olá, Toninho. Olá, meu querido amigo, irmão. Não, primeiro irmão, né? Que irmãos somos todos, mas nem todo irmão é amigo. Meu querido irmão e amigo Fernandinho, prazer estar com você e com todos aqueles que nos ouvem e nos assistem. Mais uma vez juntos, né, Nando? Vamos em Isso, frente. muito juntos, estamos juntos. E estamos juntos também, se você acessar aí o YouTube, vai lá no campo de busca e coloca lá RBN/TVMM, e aí você desce ali, aparece o logotipo da FEAL, clica em cima, aparece playlist, clica em playlist e procura descendo ali o programa Alvorada, que tem vários programas lá gravados para você ouvir e assistir e compartilhar. Muito bem, então, vamos prosseguir hoje e hoje com o tema como você serve o seu café. É isso, Toninho? Como você serve o café? Certo, o café. Como você serve o café? Porque você pode servir para o outro e pode servir-se também. Então, vamos lá, como você serve o café, né, Toninho? Como é que você serve o café, Toninho? Então, Nando, olha, eu tive essa ideia de falar sobre isso porque esses dias estive lá em Pedro Leopoldo, terra natal do nosso querido Chico Xavier. E eu deparei com uma cena muito curiosa, muito interessante. Todos os dias, eu levantava às 6 horas, 5h30, 6 horas, e ia caminhar até a famosa Fazenda Modelo. Quem não conhece Pedro Leopoldo, e quando for para lá, precisa conhecer a Fazenda Modelo. Agora, nesse momento, ela está fechada, porque está faltando lá alguns investimentos na limpeza, então tem muita cobra. Mas eu ia até a Fazenda Modelo caminhando, né? Espero que isso retorne, né, à normalidade na Fazenda Modelo, que é um espaço maravilhoso, onde o Chico escreveu os grandes romances com Emmanuel e a série André Luiz. É um lugar de uma energia fantástica, né, Nando? Eu ia caminhando para lá todo dia, caminhando, né? São 5 quilômetros de volta. E bem na saidinha de Pedro Leopoldo, tem uma rua que dá depois acesso à estradinha que vai lá para a Fazenda Modelo, né? E todos os dias pela manhã tinha o pessoal carpindo, limpando aqueles matos que ficam ali na guia. É na beira da também, essa estrada beirando também a ferrovia, onde tem a estação lá de Pedro Leopoldo, que não funciona mais, mas foi de onde o Chico partiu, né? De trem para Uberaba. E ali o pessoal carpindo aquele mato, assim, e todo dia eu passava, né? Tinha uns 4 ou 5, eu cumprimentava o pessoal, né? A gente cumprimentou, "Ô, bom dia, pessoal." Eles, bom dia, o pessoal lá é muito amistoso. Lá você fala bom dia, o pessoal normalmente responde bom dia, né? Com um sorriso, tá logo cedo, né? E aí eu reparei assim, todo dia eu passava ali, eu fiz amizade, né?
Ô, de novo, bom dia, bom dia. Um dia eu estava chegando meio de longe assim, eu vi uma cena interessante. Na frente, né, tem a ferrovia, tem a estradinha, e na frente tem algumas casas. Tinha uma mulher atravessando a rua com uma bandeja na mão, e dentro da bandeja havia várias xícaras com pires, e de longe eu vi aquela cena ali equilibrando, atravessando a rua, né? Com aquela bandeja, várias xícaras com pires, e ela chegou e ofereceu para os trabalhadores. E o interessante, Nando, é que ela sentou ali, depois de servir, sentou e foi tomar um cafezinho com eles. Era um cafezinho que ela estava oferecendo. Aí eu fui chegando, achei aquela cena tão interessante, tão bonita, né, Nando? Eu passei e falei assim: opa, aí sim, né? Aí ela, com aquele jeitinho mineiro, falou assim: quer um cafezinho também? Eu vou buscar. Mas olha que bonito, Nando. Ela estava servindo com o melhor que ela tinha. Ela podia levar, claro, uma bandeja só com as xícaras. Não, ela colocou o pires, né? E outra coisa, ela sentou para degustar o café com aqueles trabalhadores. Cara, isso é de um simbolismo muito grande. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Olha, como você serve o café? Eu acho que ali ela serviu com o que ela tinha de melhor. E como ela serviu com o que ela tinha de melhor, ela participou disso também. Não é legal, Nando? Olha, o que você acha disso, hein? Não é bonita a cena? Eu Nossa, achei bonita, lindo. tanto que me remeteu, sabe o que? Aquela passagem de Jesus, quando ele senta no poço lá com a samaritana, e ela serve um copo, um recipiente da época, né? Com água para Jesus, né? Jesus estava caminhando ali no deserto, né? E essa cena me fez lembrar a samaritana, né? Que essa senhora aí, esse gesto dela, né? Tão bonito, né? Provavelmente ela não tinha nada a ver com aqueles trabalhadores. Eles estavam trabalhando numa propriedade e ela estava em outra. E ela pensou neles, né? E foi lá e ofereceu esse cafezinho, né, para estimular, para dar um pouco de mais vigor para aqueles trabalhadores, deles se sentirem, né, acalentados ali, valorizados, né, com aquele simples cafezinho, né? Que depois eu conto uma outra história de cafezinho para que o Chico também passou aí, que a dona Terezinha, uma amiga querida, contou que ela testemunhou essa questão do cafezinho, depois eu conto aí. Então, Nando, aqueles trabalhadores não estavam na propriedade dele, eram trabalhadores da prefeitura. Eles estavam uniformizados de verde, eles iam com uma perua, todos os dias eu via, né? Eles eram trabalhadores da prefeitura que estavam fazendo ali. E olha só que interessante, né, Nando? É, quando você falou de Jesus, eu lembrei de São Bento. São Bento. São Bento, na sua ordem, né? Ele era chamado de um abade. Abade vem de aba, vem de pai, né, Nando? Pai, né? O pai, né? Pai Bento. Ele falava o seguinte: que todo aquele que batesse à porta do convento, lá onde ele montou o convento, as pessoas deviam receber como se fosse o próprio Cristo, o próprio Jesus. E isso que é interessante, Nando. Esse aspecto, depois eu vou falar sobre a gente fazer o nosso melhor. Mas será que a gente serve todo mundo da mesma maneira? Porque assim, ó, vamos supor que você é um grande amigo meu, né, Nando? Você vem aqui em casa, eu vou te servir um café, eu vou dar uma xícara, você é meu querido amigo, né? Nando? Uma xícara bonita, não sei o quê. E será que outra pessoa que eu não conheço muito bem, de repente eu ponho um copinho plástico com uma garrafa térmica, o café de ontem, entendeu? Será que a gente serve todo mundo da mesma maneira? Vamos falar assim, ó. Será que às vezes a gente não é um pouquinho hipócrita? Aquelas pessoas famosas, né, conhecidas, notórias, a gente trata de um jeito e outras pessoas a gente trata de outra maneira? Por exemplo, na casa espírita, né? Ah, o dirigente lá da casa é um famoso orador. Ah, a gente trata ele de uma maneira. Aquele camarada que a gente quase não vê lá no trabalho, que vai lá varrer, limpar o banheiro, a gente trata de outra maneira.
Será que a gente não faz isso, Andó? Isso é muito legal a gente pensar. Será que a gente não serve o café com xícara e pires como é que chama? Pro orador, e pro outro a gente põe um cafezinho um copinho de plástico? Lembrando o seguinte, que todo mundo é um Cristo em potencial. As pessoas falam assim, mas como é um Cristo em potencial? Sim, todos nós somos um Cristo. Todos nós, um dia, evoluiremos para ser Jesus. Em algum planeta, aqui nesse planeta não, porque todo mundo vai. Porque tem gente que fala assim, não, Jesus é o Filho de Deus. Ué, todos nós não somos filhos de Deus? Você acha que Jesus já nasceu uma Brastemp? Vamos fazer aqui uma propagandinha da Brastemp, né? Lembra daquela propaganda da Brastemp? Que já nasceu top? Você acha que Deus faria alguém já perfeito, perfeito, quase praticamente perfeito, como Jesus, e um cara que nem o Toninho? Não, todo mundo vai desenvolver, Nando. Quando eu sirvo alguém, eu sirvo pensando assim, ó, esse é Jesus no futuro. Aquela mulher, ela fez o melhor por eles. A gente deveria fazer isso com todo mundo. Não importa se é o Chico. O Chico é famoso. Se o Chico vem na minha casa, eu vou fazer o melhor por ele. Agora, aquele cara que engraxava o sapato do Chico, esse eu nem conheço direito. E não é todo mundo igual, Nando? Não é todo mundo aos olhos de Deus igual, né? Primeira coisa, isso é muito importante. Agora, outra coisa, será que a gente tem feito o nosso melhor? Será que no meu trabalho, por exemplo, eu tenho o meu trabalho, imagina que o meu trabalho é associado, né, simbolicamente a servir o café. Será que eu tenho feito o meu trabalho servindo num copinho de plástico? Ou será que eu tenho servido em pires com xícara? No meu relacionamento, Nando, será que eu tenho relacionado com as pessoas como se fosse um copinho de plástico ou se eu faço o meu melhor? Pires com xícara e bandeja. Nas minhas orações, como é que eu oro? Como se fosse um copinho de plástico. Ó, não estou desprezando copinho de plástico, viu? Quem só tem copinho de plástico vai no copinho de plástico. Estou simbolicamente. Será que eu estou fazendo minhas orações como se fosse assim? Eu faço o meu melhor. Eu sinto oração, né? Como se fosse uma xícara com pires. Como é que a gente faz o nosso programa Alvorada, Nando? Será que a gente tem feito com um copinho de plástico? Ou será que a gente tem cada vez mais caprichado, né? Para servir como? Para as pessoas que estão nos assistindo, com a xícara e o pires. Será que a gente tem feito que nem a mulher, né, Nando? A gente tem participado disso também? Será que a gente participa do que a gente fala? Será que nós sentamos à mesa com todas as pessoas para degustar tudo isso que nós comentamos aqui? É isso que eu queria conversar hoje, Nando, sobre isso. Um pouquinho, tá? Já estamos conversando. E lembrar aquela história do Chico que foi testemunhada pela Dona Terezinha, isso não está em livro nenhum, né? E ela me contou. E Chico fazia uma peregrinação, visitando casas da periferia, pessoas humildes, né, nos seus barracos lá. E aí ele de casa em casa. As pessoas não tinham xícara. O melhor que elas tinham era aquela canequinha de massa de tomate e elefante. Aí elas faziam uma alcinha e ali foram servindo, e várias pessoas estavam seguindo. O Chico tomou nas primeiras casas ali que ele visitou, já tomou o cafezinho, e as outras pessoas foram tomando na sequência nas outras casas, sempre com aquela humilde xícara feita de latinha de massa de tomate, né? E, e aí a dona Terezinha também tomou, e aí ela percebeu que tinha uma senhora que ela se esquivava, né? Porque acho que ela gostou muito, né, de tomar café, uma latinha, né, de massa de tomate, então ela se esquivava, assim, se esquivava, até que chegou no momento que todo mundo já tinha tomado café. E aí apareceu uma senhora, Chico, toma um cafezinho. Aí Chico vira assim e fala assim, aquela senhora ali ainda não tomou. E aí a mulher serve o café, leva para ela, e a mulher ficou sem graça, pegou a xícara, mas quando ela foi beber, perfumou todo o ambiente, né? A irmã Sheila tinha colocado ali um perfume naquele café humilde, servido com muito carinho ali, né? Então eu lembro dessa história aí do cafezinho servido assim, né? Dessa maneira. Ô, Nando, tem uma história também que tem a ver muito parecida com essa história, que acho que você deve conhecer. Aquela história que o Chico foi jantar na casa de uma senhora muito humilde, e ela tinha pouco dinheiro, e ela preparou uma sopa. Pegou o dinheiro que ela tinha e fez o que ela podia de melhor. Fez uma sopa.
O Chico serviu ali a sopa, tal, não sei o que. A hora que o Chico foi ver, no prato tinha uma barata morta. No prato do Chico. Aí o Chico pensou assim, vou avisar, né, que tem essa barata, ela cozinhou essa barata, né? Aí o Emmanuel apareceu para ele e falou assim, Chico, a nossa irmã usou o que ela tinha de melhor, gastou os últimos trocados dela para fazer essa sopa. Se você avisar, ela vai querer jogar essa sopa fora. Como é que ela vai se sentir? Aí o Chico, de fininho, pegou a colher e comeu a barata. Olha só, por É, que não? Por que, Nando? Olha, a gratidão, eu sei que deve ter sido muito duro para o Chico, mas a gratidão pelo que a mulher fez, que ela fez o que ela tinha de melhor, né? É claro que a gente deve ter sido muito duro para o Chico comer a barata, qualquer um comeria, mas é simbólico isso, Nando. É que nem a canequinha da mulher, né? A pessoa, você fala assim, ela fez o que ela tinha de melhor, a canequinha de massa de tomate, né? E às vezes a gente não aproveita o que as pessoas têm de melhor, né? É isso que é. As pessoas oferecem o que tem de melhor, a gente às vezes não aproveita, não percebe essa coisa linda que as pessoas fazem por nós, né, Nando? é verdade. E às vezes, assim, pelo fato da gente não enxergar o outro lado, né? A gente não ter mediunidade aí de evidência. Se a gente pudesse ver o que acontece quando uma pessoa com humildade serve uma porção de um alimento, um copo de água, né, um cafezinho igual que essa senhora serviu, né, aquele carinho, aquela dedicação, tem uma energia ali que a gente nem imagina. Então, quando a gente faz isso com carinho, com amor, a gente faz, nem que seja algo simples, né? Um naco de pão que seja, né? Não importa. O importante é que a gente está colocando ali uma energia boa naquilo, que a gente está é, dedicando ao próximo, entregando ao próximo aquilo que você disse, o melhor que nós podemos oferecer. Às vezes a pessoa, ai, eu não consigo fazer a caridade, ajudar tanta gente como eu queria. Não, mas não é importante. E o mais importante é você ajudar, nem que seja com, com, com algo pequeno, com uma migalha que seja, mas que seja feito com amor, né, né, Toninho? Sim, Nando, tem uma história interessante do Trigueirinho. O pessoal mais antigo lembra do Trigueirinho, acho, né? E o Trigueirinho conta uma história assim no livro dele, não lembro agora o nome do livro. Ele fala que tinha um senhor que chegou na casa de uma pessoa e essa pessoa estava com outra visita lá, né? E esse senhor chegou assim, a mulher percebeu que ele estava muito atormentado e falou assim: "O senhor está bem?" Ele falou assim: eu tô meio assim, com muita dor de cabeça, cheio de problemas, minha cabeça parece que vai explodir, né? Ela falou assim: senta aí, né? Deu um copo d'água para ele, né? Ele falou assim: o senhor já comeu hoje? Ele falou assim: tô um pouco de fome, né? Ela tinha uma prática lá, ela pegou e tinha uma massa meio pronta lá, fez uns pãezinhos. E passou um pouquinho, fez um cafezinho e deu o pãozinho para ele. Ele comeu aquele pão, né? E rapidamente ele começou a se sentir melhor. E aí Trigueirinho conta o seguinte, que quando ela fez esse pão, ela fez com tanto carinho, Nando, que ela colocou uma energia de cura naqueles pães. Ou seja, olha só, você não precisa fazer uma bacalhoada, né? Se você tem dinheiro para comprar uma bacalhoada, não tem problema nenhum, faz a bacalhoada. Mas se você puder pegar por exemplo, no dia de Páscoa, pegar um pouquinho de sardinha, ou então um ovinho frito, mas fazer com muito amor, isso que você coloca ali é um sustento não só para o corpo, mas para o espírito, né? Quando você falou lá da mulher da Samaritana, que serviu aquela água para Jesus, eu imagino que Jesus sentiu um carinho muito grande nela ao servir, né? Mesmo porque a gente sabe da história dos samaritanos, né, Nando? Que os samaritanos eram considerados seres inferiores, né? E as pessoas não gostavam muito dos samaritanos, né? E aquela mulher, olha só que interessante, um pessoal que era julgado inferior, fez uma gentileza para Jesus e fez com tanto carinho. Olha só como o evangelho é cheio dessas passagens, né?
Às vezes, Nando, você vai na casa de alguém e a pessoa, não estou julgando não a pessoa, mas às vezes a pessoa não tem tanto amor do que uma pessoa mais simples que faz uma coisa assim pela gente, né? Olha, Nando, às vezes a pessoa dá um abraço em você e você sente uma energia diferente. Por isso que eu estou falando assim, quando eu dou um abraço em alguém, será que eu estou dando um abraço como se fosse o cafezinho do copinho de plástico? Ou o meu abraço é um abraço tipo pires com xícara? Entendeu, Nando? Como é que eu trato as pessoas? E muito importante a gente acentuar isso, Nando. Será que eu abraço todas as pessoas da mesma maneira? Ou as pessoas mais famosas? Eu estou falando isso que é muito importante, viu, Nando? Porque eu vejo, às vezes, assim, até nos encontros, por exemplo, da Rádio Boa Nova, tem umas pessoas que são notórias, o pessoal trata de um jeito, né? Nós espíritas, estou falando nós cristãos, trata de uma maneira. Aí o outro, talvez que não é muito famoso, as pessoas tratam, né? Não tô generalizando, né? Mas eu percebo nós, assim, né? Você lembra que Jesus, na última ceia, pegou e foi lavar o pé dos discípulos? Ele disse o seguinte, que ia lavar o pé dos discípulos. E Pedro falou assim: não, mestre, não, o senhor não vai lavar o meu pé. Aí Jesus falou assim para ele: se você não me deixar lavar seu pé, eu não tenho parte com você. Ou seja, se você não aceitar o que eu tenho para te oferecer, olha só que coisa linda, Nando. Você não tem parte comigo. Ou seja, aceitar o que as pessoas têm para oferecer, o que elas têm de melhor. E aí não importa quem seja, não importa quem seja. A gente precisa talvez fazer isso porque aquele mote da Revolução Francesa é liberdade, fraternidade e igualdade, né? Liberdade, fraternidade e igualdade. Você sabe que no livro Obras Póstumas do Kardec, ele inverte um pouquinho isso, ele fala assim, igualdade, fraternidade e liberdade. Só quando a gente tratar todo mundo da mesma maneira, igual, nós vamos falar que somos irmãos. E só aí nós vamos alcançar a verdadeira liberdade. Isso é revolucionário, Nando. E vivemos numa sociedade onde nós não tratamos ainda as pessoas de maneira de igual para igual. Nós ainda somos fisiológicos. Nós tratamos melhores as pessoas que são mais notórias. Então, quando todo mundo se tratar igual, aí nós vamos poder falar, somos irmãos. E aí a gente vai fazer, estamos livres. Livres do quê? De tanto preconceito, de tanta pretensão, né, Nando? De tanta discriminação religiosa, de todos os tipos, né? É bem legal essa ideia do Kardec, que ele inverte. Igualdade, depois fraternidade, para aí nós sermos livres de verdade, né? Exato, Toninho. Isso aí é colocar o peso na balança, não só para um lado, né? A gente precisa equilibrar. A gente precisa colocar o peso, né, para que fique no mesmo nível. Nós não estamos assim financeiramente, às vezes no mesmo nível, mas a gente pode se igualar pela fraternidade, né, e de sermos irmãos e saber que a origem nossa é a mesma, embora a gente tenha uma diversidade, né, no nosso meio social de raça e de outras coisas mais, né, de sexo e de outras coisas mais, níveis de conhecimento, níveis de cultura, mas nós temos a mesma origem. Aquilo como você disse no início, que Jesus já é um filho de Deus mais antigo, né? Por isso a sabedoria dele, por isso a inteligência incrível dele, né? Mas nós também somos candidatos a chegar nisso. Agora, Jesus, com tudo isso, se igualou a nós, veio até nós, pisou esse chão que a gente pisa, né? Respirou esse ar que a gente respira. Aí, quer exemplo maior do que esse? De a gente estar com um ser, né, da envergadura espiritual de Jesus, estando conosco e nos chamando de irmãos, chamando de filhos ou filhos de Deus, como você mesmo disse, né? Todos somos filhos de Deus, como ele também é, e outros mais. Então a gente deve respeito entre todos nós, né, Toninho?
Você vê que interessante, Nando, é um caso verdadeiro. Eu lembro que quando apareceu o vírus, a pandemia, o Covid, né? A Covid, eu lembro que apareceu lá na China, e eu tenho alguns grupos de amigos, assim, né? E as pessoas colocavam assim: ah, esse vírus só podia aparecer naquele lugar lá, aquele povo é muito esquisito, eles são muito estranhos, eles comem cachorro, sabe? Desdenhando dessa dor dos chineses. Quando chegou na Itália, o pessoal começou a falar assim: olha, você viu o que está acontecendo na Itália? Por quê, Nando? A gente percebe claramente um distanciamento cultural. Quando é na China, aquele pessoal mais distante, ah, tudo bem, é um pessoal meio esquisito, eles comem cachorro, aqui a gente come boi. Na Índia não come boi, você falou da questão cultural, né? Quando chegou na Itália, como nós temos uma proximidade maior, nós temos muitos descendentes aqui de italiano, eu mesmo também, em parte, sou descendente italiano, o pessoal começou a falar assim, nossa, você viu que coisa horrível? Ou seja, os nossos próximos a gente trata de um jeito, aqueles mais distantes nós tratamos de outra maneira. E não são todos filhos de Deus? Ou será que os chineses não são filhos de Deus? Né? São nossos irmãos, meu Deus do céu. Mas a gente vê em vários meios as pessoas tratando diferente. Você sabe, Nando, que o preconceito contra orientais, nos Estados Unidos, e aqui também aproximadamente, o preconceito aumentou em quase 1000%, e a violência física e verbal contra eles aumentou em quase 1000%, graças a atitudes de pessoas públicas que falaram que o vírus foi criado lá por eles. E aqui mesmo a gente viu no meio espírita, a gente falando coisas parecidas. Mas são nossos irmãos. E o preconceito, o índice de violência aumentou em quase 1000%. E não era só com os chineses, não. O cara tinha o olho meio puxadinho, podia ser coreano, sabe? O pessoal confundia tudo com o chinês, né? 1000% em termos de agressividade física e moral, para você ter uma ideia. Como essa coisa é bárbara e como a gente aprende, de alguma maneira, né, a servir o cafezinho diferente para as pessoas, né? É isso que a gente está falando, né? É disso que nós estamos, que a gente precisa olhar. Para nós, né? Para todos nós, sem exceção. Todos nós, sem exceção, né? Essa distinção não pode acontecer, porque a gente, uns cientistas reuniram várias pessoas numa sala e ali foi coletado pessoas que ali se expressaram que, eu não gosto dos árabes, para mim os árabes, o outro, eu não me dou bem, não quero nem saber dos chineses, ou dos negros, ou dos, né, entendeu? Essas pessoas, elas revelaram isso. Aí foi feito uma coleta de sangue de todas aquelas pessoas e foram feitos, então, exames de DNA, tudo. E não é que aquelas pessoas que não gostavam de determinada raça, tinham ancestrais, né, é, daquela mesma raça, na família, né? Tava no sangue da pessoa e ela repudiando aquilo. Então, a gente não pode, né, Toninho? Julgar, apontar o dedo, falar, não podemos, né, Toninho? Eu vi essa experiência muito interessante e o pessoal começa até a chorar, né, Nando? Ela fala assim, caramba, por que que eu tenho isso então, né? O pessoal até começa a chorar. E na verdade, Nando, você fala assim, nós que somos reencarnacionistas, acreditamos nisso, você está aqui agora. Daqui um pouco, outra encarnação, você nasce na China, você nasce negro, você nasce mulher, você nasce árabe, né? Ou seja, é exatamente isso que está acontecendo. Em outra encarnação, talvez você tenha sido lá um dono de escravos, né? E na outra se nasce escravo. Olha o Emmanuel, né? Há 2000 anos ele era o Públio, como é que chama? O Públio Públio Lento. Lentulus, o Depois senador. ele nasce lá como, eu não lembro agora o nome dele, uns 50 anos depois, né? Como escravo. Nestório, acho que é Nestório, se não me engano, né? Então é assim mesmo, cara, né? Como é que a gente vai tratar? Será que a gente está tratando as pessoas da mesma maneira? Rapidamente, não dá tempo de contar uma historinha rapidinho ou não? Quanto tempo tem? Então deixa para depois do bloco. Eu conto depois, tá bom? Então, a gente já falando aí desse momento aqui, né, de fraternidade, que a gente precisa realmente ter essa irmandade.
a gente se conecta com aquele... O plano espiritual, os espíritos superiores, se a gente for ver, são de várias partes do planeta, né? E lá na espiritualidade não tem essa, não. Essa divisão que a gente acaba fazendo aqui. É igualdade, é fraternidade, é liberdade, é amor. Então, a gente vai juntar tudo isso num momento de prece, de oração e de vibrações, que é aquele momento que a gente convida para você reservar aí um recipiente com água, para que os benfeitores, na hora que você estiver ouvindo esse programa ou assistindo, os benfeitores vão trabalhar nessa água para levar aí energias boas. Então, vamos lá para o momento de oração, de vibrações e de prece. Que nós possamos, nesse instante, então, elevar os nossos pensamentos e fazer também uma reflexão sobre esse tema de hoje. Como é que estamos no serviço, não é, com Jesus? Como estamos servindo o próximo? Quando servimos a nós mesmos muito bem, temos também o dever de servir o outro, aqueles que estão à nossa volta. Porque é servindo que seremos servidos, como dizia, né, o nosso querido Francisco de Assis, é dando que se recebe. Que nesse instante, então, possamos nos conectar aos benfeitores espirituais que trabalham na seara do nosso Mestre Jesus. E pedir a eles que também, nesse momento em que nós estamos sendo servidos pelas bênçãos do nosso Mestre Jesus, possamos compartilhar com aqueles nossos irmãos que estão passando por desafios, por dores, sofrimentos, que fazem com que esses irmãos estejam em situações difíceis. Então, vibremos por esses nossos irmãos e peçamos aos emissários de Jesus que levem a bênção dele a esses corações. Por isso, Senhor Jesus, também pedimos a Ti que expanda o Teu amor por nosso planeta, por todos os lugares, por todos os locais, por todos os lares, por todos os seres, Senhor Jesus. Que a Tua bênção alcance cada um desses nossos irmãos. Que a Tua luz se faça, Jesus, e por isso tivemos no ponto mais alto deste planeta, entre montanhas do Himalaia, dos Andes, dos Alpes, tu com tuas vestes iluminadas, teus braços abertos, tuas mãos espalmadas em nossa direção e do vosso coração irradiando muita paz, muita luz, muito amor. Amado Mestre Jesus, que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar aquele recadinho e hoje eu vou pedir para que você entre no site, isso, mais prático ainda, entre no site amigosdaboanova.com.br. No site você vai encontrar o número do WhatsApp, do Clube Amigos da Boa Nova, o número do Pix, você vai encontrar os telefones que você pode ligar para o clube no site, tá? amigosdaboanova.com.br. O que significa Clube Amigos da Boa Nova? É o clube daquelas pessoas afins que apoiam a obra da FEAL, de comunicação do bem, do Evangelho de Jesus, do amor, não é? E também do Espiritismo. Esperamos você aí, tá bom? Muito bem, então, Toninho, vamos retomar aqui esse tema de hoje, como é que estamos servindo aí o café, né? O café representando o serviço, né? O servir, que é muito importante nas nossas vidas, a gente compartilhar, a gente dividir, né, Toninho? Isso, a palavra compartilhar é maravilhosa, né, Nando? Então, eu vou contar aquela historinha que muitas pessoas conhecem, acho, mas vou contar. Existia um funcionário numa empresa e ele foi pedir aumento ao patrão. Quando ele chegou para o patrão, ele falou assim: eu quero um aumento, né? E o patrão falou para assim: mas por que você quer aumento? Ah, porque fulano lá faz a mesma coisa que eu e ganha mais que eu, né? Aí o patrão falou para ele assim: tudo bem, é, eu vou pensar no seu caso. Enquanto eu penso, você vai fazer o seguinte: amanhã vai ter uma festa aqui na nossa empresa. Você vai lá no sacolão e compra lá 10 abacaxis para a gente fazer suco para nossa festa. Aí o rapaz, só isso, falou.
Passou um pouquinho, o rapaz voltou do sacolão e falou assim: olha, patrão, não tem abacaxi. Acabou o abacaxi, não tem abacaxi. Aí o patrão falou assim: tá bom, senta aí um pouquinho. Chamou aquele outro que ganhava um pouquinho mais que ele, né? Falou assim: olha, falou a mesma coisa, você vai lá no sacolão e vê lá se tem abacaxi. Compra 10 abacaxis, por favor. Aí passou um pouquinho, o rapaz voltou e falou assim: olha, patrão, não tem abacaxi. Mas vai chegar amanhã. Amanhã vai chegar o abacaxi. E, inclusive, é o seguinte: vem uma caixa com 12 abacaxis. Se o senhor comprar 10, cada um sai por R$ 2. Se o senhor comprar uma caixa, sai uns 500 cada um. Mas para hoje ele tem laranja, tem pêssego, tem uva. Percebeu a diferença, não? Eu quero que a gente pense nisso, porque o nosso patrão é Deus. Nós não temos o patrão intermediário, é só ilusão. O nosso patrão é Deus. Como é que a gente tem feito? A gente chega e fala assim: ah, Deus pede para a gente fazer uma coisa, a gente fala assim: ah, hoje não tem abacaxi. Vamos deixar esperar uma situação melhor, né? Ou a gente fala assim: ó, não, senhor, hoje eu ainda não sei fazer tudo isso, mas eu sei fazer isso. Eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso com amor. Eu posso dar um sorriso. Eu posso fazer uma ligação para alguém. Ó, eu posso confortar alguém ouvindo alguém, né? Esse abacaxi, Nando, é muito simbólico, é o que a gente está fazendo. Às vezes a gente fala assim: ah, não dá para fazer. Não, às vezes não dá isso, mas dá para fazer outra coisa. Ah, só para ter uma ideia. Se tivesse uma questão de desemprego, quem que ia ficar desempregado? Primeiro, né? Com certeza. Foi lá, nem se esforçou um pouquinho. Agora, para Deus, como você mesmo falou, é dano que se recebe, né, Nando? Quando eu dou o meu melhor, eu recebo de quem? Não é da pessoa. Se eu fizer alguma coisa para você, não vou esperar de você, Nando. Deus é que vai me continuar nutrindo para eu continuar fazendo alguma coisa. Tem gente que faz assim também, pensa, né? Eu dou para fulano e espero receber de volta. Isso não é dar. Isso é investimento. Eu faço e espero o retorno, né? Pois é, né? Então é assim, a gente acredita que é dano que se recebe de Deus, né? Deus é o nosso patrão, Deus é o nosso pai, ele trata todos da mesma maneira. É claro que quando você vai fazendo o seu melhor, você vai fazendo o quê? Você vai investindo tudo que Deus dá para você de uma melhor maneira para o crescimento seu e de todos aqueles que estão ao seu lado, né? Aí simboliza o é dano que se recebe do nosso querido Francisco de Assis, né, Nando? Toninho, lembra também aquela passagem de Jesus, né? Quando ele dá uma moeda para um servidor, duas moedas para o outro e cinco para o outro, né? Lembra dessa passagem aí? É a parábola dos talentos, né, Dos Nando? talentos, isso mesmo. E aí o que acontece, né? A gente sabe que todos multiplicaram, aquele outro que recebeu um enterrou. Então, muitas vezes é isso, a gente recebe recursos, recebe condições, mesmo que sejam elas pequenas, mas o que a gente está fazendo com isso, né? É como também aquela história do rico e do pobre quando chegam lá no plano espiritual, lá no plano superior. E aí o rico traz um saco cheio, aí chega lá e despeja toda a riqueza que ele fez com a riqueza dele. Aí vem o pobre lá, né, e coloca, e vem com um saco meio vazio, mas na hora que coloca na balança, daquele que tinha, o saco estava vazio, a balança o quê? Pesou mais do lado daquele que aparentemente tinha feito pouco. O pouco com Deus é muito, né, Toninho? Sim, desde que é feito com amor, né? A gente fala de rico, a gente não é contra a riqueza, né, Nando? Mas esse rico tinha muita coisa material, mas emocionalmente ele não cresceu, né? Assim como a gente tem pessoas pobres, viu, Nando? Que às vezes se tornam tão orgulhosas, cara, né? Eu conheço pessoas, às vezes, que às vezes não aceitam a ajuda de outra pessoa, né? Pobre materialmente e pobre de espírito, né? Que não aceita ajuda, que não sabe nem pedir ó, um favor direito, né? A gente tem de todo tipo. A riqueza material é uma grande prova, né, Nando? Como você mesmo está falando. Porque às vezes a pessoa se baseia, se norteia na matéria, e a matéria vai ficar aqui, né, Nando? Não adianta nada, né? Você sabe, Nando, eu fiz o evangelho esses dias e na minha leitura do evangelho eu estava falando o seguinte: a escassez de pão, de dinheiro, de uma série de coisas, a escassez nos leva a ter mais disciplina.
A escassez nos leva a ter disciplina, ou seja, controle. E a abundância nos leva a uma grande prova, que é usar a abundância para o bem, né? Para, como você bem nos falou, né? Compartilhar, né? Eu acho que as duas coisas são provas. Se você tem escassez, está com pouco dinheiro, é porque você tem que aprender a ter disciplina, a controlar esse dinheiro, usar bem usado. Se você tem muitos bens, é uma prova também. A abundância também é, né? Você usar bem esse dinheiro, você pode gerar emprego, você pode. Aí tá. Como é que você está servindo o seu café, né? Como é que você está usando Ô, essa Toninho, abundância? você contou a história ou não? Aquela história que você queria contar antes? É do abacaxi. Ah, do abacaxi, então, tá Isso. vendo? Já descascou o abacaxi. Já descascou. Então, Tony, é isso. A gente tem tanta possibilidade de ser fraterno, né? De estar conseguindo uma liberdade espiritual, né? Porque só vamos nos libertar realmente, verdadeiramente, quando a gente soubesse também estar desprendido, né? Com desprendimento. A gente precisa ter desprendimento, né? Então, como você falou que o Kardec usou, igualdade, fraternidade e liberdade, né? Então, são três ingredientes importantíssimos para que a gente consiga ser. E Jesus não veio aqui para fazer um passeio no planeta Terra, ele não veio aqui para mostrar sua força, ele veio aqui justamente para isso, para dar exemplo de fraternidade, de como servir, né? Ele serviu muito bem o café dele, né? Para nós. É isso, Nando. Jesus serviu esse café dele, o que ele veio fazer aqui, de bandeja, pires e xícara. Ele não fez meia boca, não. E quando a gente fala em trabalho e serviço, trabalhar é uma coisa. Agora, trabalhar com espírito de serviço é outra. Quando você trabalha com espírito de serviço, é espírito de servir ao próximo, ver o que o outro precisa de verdade. Isso aí em todos os meios, no meio público, nas casas espíritas, um camarada que atende na padaria, né? Um garçom, né? Toda vez que você faz alguma coisa, você faz assim, o que que a pessoa está precisando de verdade? Como eu posso ajudá-lo? Como eu posso servi-lo, né? Não é só fazer para ter um retorno, né? É fazer com espírito de serviço realmente. Você vê Jesus, né, Nando? Jesus se imolou na cruz, podia ter feito de outra maneira, mas ele serviu da melhor maneira. E olha, ele sofreu. Tanto é que lá no Monte das Oliveiras ele falou assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Não. Ele foi com coragem, ele foi com a bandeja, o pires, a xícara e o café quentinho. Sofreu para marcar a sua passagem por aqui e marcar o seu evangelho de luz e amor, né, Nando? Para que a gente possa segui-lo. E estamos tentando seguir até hoje, né? Um passinho de cada vez, mas vamos em frente, né, Nando? E quando ele estava lá naquela núpcias lá, né? De casamento, aí ele transformou o vinho, a água em vinho, e aí os convidados falaram, mas como estão servindo o melhor vinho aí, né? Sempre nas festas se serve primeiro o vinho bom e o ruim no final, né? Mas lá ele transformou aquela água num vinho tão saboroso, um dos primeiros milagres assim de Jesus, né? A pedido da sua mãe, e com isso ele serviu o melhor vinho, né? Bom, a gente está chegando no final aí, o Tony vai dar as suas últimas considerações aí, agradecendo a você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, e até o próximo programa Alvorada. E aí o Toninho se despede e canta para nós, né, Toninho? Sim, Nando, grato, viu, querido irmão, amigo? Agradecimento a todos, até o pessoal da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, um grande abraço a todos. E vamos cantando, né? De manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol, servir um café. Anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente, simbora, povo, vamos começar tudo de novo. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.